louvar o nosso Deus. Queiram estar assentados. É sempre uma alegria, um prazer encontrá-los nesta casa e junto com vocês poder cantar ao Senhor, meditar em suas palavras, fazer parte dessa vida comum, né? Nossa comunidade. Então, participarmos um da vida do outro. Quero sugerir a vocês que sempre procurem conversar com quem vocês nunca conversaram, certo? Porque às vezes a gente entra e sai aqui e tem alguns que não se conhecem ainda, né? Procure saber o nome de cada um, procure cumprimentar, troca umas informações aí, né? Porque essa é a vontade de Deus, a nossa união, a nossa unidade, que a gente possa estar sempre nos amparando uns aos outros, certo? Que cada um de nós aprenda a ter um olhar voltado para o outro, porque a Deus, ouça bem, a Deus nós servimos nos irmãos, certo? Tem gente, eu não sei o que Deus quer de mim. Deus quer de você, Deus quer de mim, Ele quer de nós, que nós nos amemos uns aos outros. É o que Ele quer. Tem gente que é capaz de remover uma montanha do lugar, né? Com picareta, quebrando pedra com marreta, para ajudar o outro, e não ama. Não tem valor nenhum. Tem valor nenhum. O outro vira tradicionalista, vira também um ritualista e acaba participando de tudo quanto é ritual que a igreja tenha e não ama o seu próximo. Não tem valor nenhum. Nós vamos ser chamados a estar com o Pai, que se chama amor, se amarmos uns aos outros. O salmista lá no Antigo Testamento, numa revelação de Deus, uma visão maravilhosa do Senhor, ele disse, quão bom e quão suave é. Ele diz que a bondade e a suavidade, quando os irmãos vivem em união, unidos. Olha que coisa maravilhosa. Ele disse, isso aí se compara, a união se compara ao monte de Sião, ao monte Hermon. E ele então trata aí dos orvalhos que caem sobre esses montes e termina dizendo ali. Que daí você pode ler assim, na união. Deus ordena a bênção e a vida para todos sempre. Que coisa maravilhosa, não é? Então, converse um com os outros, interajam, tá? Eu vou ver se consigo acabar mais cedo, para vocês terem mais tempo para bater papo. Quando a gente serve um cafezinho, a gente sabe que os irmãos estão agraciados com toda sorte de bênção e que em casa tem café, em casa tem suco, tem água também, né? Mas quando nós oferecemos, é justamente para provocar um tempinho a mais você ficar aqui, que você não venha e saia correndo, não. Conheça o seu irmão, converse com ele e deixa Deus te usar. Tá bom? Deixa Deus te usar dentro da comunidade. Esse é o nosso objetivo de vida. Amém, queridos? Bom, nós vamos continuar seguindo os passos de Jesus. Nós temos ali um slide que vai falar aí de nascimentos anunciados. Existem alguns tipos de nascimentos que Deus resolve revelar antes que aconteça. O nascimento de Jesus foi revelado. Durante milhares de anos, o Senhor falou que ia enviar o seu filho, né? E nós vimos nas duas genealogias, no passo 2 do conhecimento de Jesus, nós vimos nas duas genealogias como Deus, independente do que ocorre ao longo da vida, como Deus vai trabalhando para cumprir a sua palavra, como Ele vai velando sobre a sua palavra. De sorte que não importa se
no espaço de uma geração, houverem pessoas com deficiência de justiça, né? Com dificuldade de retidão, ainda assim Deus dará um jeito, fará de alguma forma com que a sua promessa se cumpra, que a sua palavra seja levada ao cabo, aquilo que ele enviou ela. Ele vai fazer com que prospere no seu intento toda a sua palavra. Coisa maravilhosa. Então, vimos isso na quarta-feira. Depois de nós avaliarmos a genealogia de Jesus e vermos como o Senhor encaixa pessoas que na cabecinha pequena de homens e mulheres que às vezes radicalizam as coisas, entende? Porque é isso que ocorre. Às vezes a nossa cabeça fica tão pequenininha, não fala da cabeça, nosso entendimento, né? A gente fica tão pequenininho que a gente reduz o nosso Deus. A gente reduz ele, diz, não, mas isso não pode, porque isso aí Deus não aceita, isso Deus não gosta, essa pessoa aí Deus não quer. E Deus que é Deus, ele faz o que quer, entendeu? Assim como nós, no intento da nossa vida, fazemos o que queremos. Não é assim? Você dá chance para quem você quer dar chance, você ajuda quem você quer ajudar, você abraça quem você quer abraçar, você estende a mão para quem você quer estender a mão, e ninguém tem nada com isso. Quantas vezes algum fora do ciclo do seu viver, que a vida é cíclica, né? Então, nós temos órbitas em volta de nós. Estava falando para o Davi e para a Bruna hoje. Nós vivemos todo o conjunto da criação divina é vivida em ciclo. Então, perto de mim tem as pessoas que são mais íntimas, né? Tem meu pai, tem minha mãe, é um ciclo. Depois entrou aqui e um ciclo dentro de outro ciclo se formou, que é a minha esposa, que veio de uma família totalmente distante da minha e de repente ela é inserida dentro do meu ciclo de vida. E aí já há um envolvimento, só que é um envolvimento diferenciado, porque o meu envolvimento com a minha esposa é diferente do meu envolvimento com a minha mãe e meu pai. Consequentemente, há outros ciclos que se formam aqui, orbitando a nossa intimidade. Meu pai, minha mãe, eu. Minha esposa, eu, meu pai e minha mãe. Formou-se 2 ciclos, agora tem outros ciclos que se formam, que é os meus irmãos comigo e os meus irmãos com a minha esposa. E assim sucessivamente a vida é toda cíclica e nós ajuntamos e nós afastamos quem queremos, quando queremos, entender? E quando achamos que é conveniente para nós, quando achamos que não é conveniente. Por exemplo, nessa vida cíclica, tem alguns que orbitaram bem pertinho de nós, viveram bem pertinho de nós, mas hoje estão distantes de nós. Estão lá distantes. Por inúmeros motivos, a gente deixou eles para lá. E ficaram mesmo distantes. Ah, mas você os odeia? Não, não tem ódio aqui. O que tem aqui é que a nossa comunhão, a nossa intimidade ficou mais distante. Eu tenho amigões que faz 10 anos que eu não falo com eles. E pensa no amigo. Mais chegado que um irmão. Ô, irmão, mas você é mais chegado que um irmão e está 10 anos sem tu falar com ele, está? Por incrível que pareça. Porque a vida cíclica inicial ou permanente minha fez com que outras coisas viessem a ocupar o espaço e o tempo dos meus interesses nesse momento. E então não tirei tempo para ir lá visitá-los, dado o envolvimento, porque daí vamos ter ciclos de envolvimento, de afazeres, de comprometimento, de ações, e assim vai ser toda a vida. Você está conseguindo desenhar, e pena que eu não botei um slide, devia ter trazido um slide com esse, mas não era o objetivo primordial da mensagem nessa noite. Com isso eu só quero dizer o seguinte, aqui dentro tem pessoas que estão tão longe que estão esquecidas. E tem pessoas que estão distante no tempo, no espaço e no tempo,
mas que estão tão pertinho porque estão na lembrança o tempo todo. Olha que coisa interessante. Assim é com Deus também. As coisas de Deus são dentro dessa dimensão. Nós somos só um microcosmo do grande ou macrocosmo. Entender Deus é preciso entender a mim mesmo. Se eu não entender a mim mesmo, nunca vou entender as coisas de Deus. E às vezes, como eu não me conheço e não me entendo, eu me fecho de tal maneira que na vida cíclica, para mim, é 8 ou 80. E aí eu fico só rodeando em volta de uma coisa só. E fico tão pequenininho, que eu reservo no meu entendimento um espaço para Deus, de que Deus fica do meu tamanho. Deus não gosta daquele lá, é eu que não gosto. Aquele ali eu não aceito. Que Deus usar uma prostituta, eu até aceito que Deus salve ela. Mas daí Deus inserir ela no plano dele? Não, aí é demais para mim. Tu não conheces o teu Deus. Tu não conheces. Tu conheces um Deus religioso, entende? Um Deus tradicionalista, um Deus ritualista. Tu conheces um Deus da teologia dos homens, entendeu? Que põe cerca para as multidões. Eu te convido a vir conhecer o Criador. Aquele que tudo é nele, que fez todas as coisas. Eu quero te convidar a conhecer aquele para o qual não há impossível. E é igual, é sinônimo, entendeu? Para o qual não há impedimento, não há dificuldade, não há barreiras. Aquele que consegue pegar o profano, entendeu? E fazer dele alguém santo. Aquele que consegue chamar dos confins das terras os mais terríveis dos homens, o mais pecador, e transforma-os, faz deles uma nova criatura e os insere num projeto de eternidade que a nossa incapacidade não nos permite nem alcançar. Esse é o nosso Deus, entendeu? Então eu convido você a expandir sua mente, a expandir seu entendimento, a reavaliar coisas, e como já falei na primeira aula, tem coisa que eu vou repetir, porque não há outra forma de inculcar a não ser repetindo. Repetição é uma palavra que acompanha todo o discipulado. Não se forma um discípulo sem repetição. É preciso repetir para que tenha formação. Olha só. Então, eu convido você a vir comigo e expandir sua consciência, expandir seu entendimento. E não se assuste com algumas coisas que você vai ouvir aqui, não. Não se assuste. Porque eu dei só uma pitadinha e já tem gente que está virando carambota. Entendeu? Está dando com a testa na parede e há o outro que diz, eu não admito, eu não aceito, eu não concordo, não pode. E eu vou falar para ti como Jesus. Coisas maiores do que estas verás. Não foi o que ele disse lá. Coisas maiores, não te assusta não. Não te assusta se em um dado momento tu disser assim, mas para aí, todas as minhas bases desapareceram. Que bom! Tomara que sobre em cada um de nós só Deus. E isto basta. Amém? Dentro dessa percepção de quem é Deus e como Deus deseja que haja expansão, porque Deus, Ele nos criou semelhante a Ele. Nós perdemos a nossa semelhança no processo da nossa existência. Não é que nós deixamos de ser semelhante, nós passamos a agir sem o uso da semelhança. Todo ser humano ainda continua sendo semelhante a Deus. O problema é que alguns não quiseram, não gostam do papai. E não querem se parecer com o papai. Entendeu? Tem alguns que escolheram ser diferente do papai. Eu quero ser diferente do papai.
E aí, então, ele toma caminhos de iniciativa própria, segue num profundo egoísmo e interrompe o seu aprendizado com o pai, se tornando o quê? Quem tem coragem de anunciar aí? Se tornando um bastardo. O que mais que dá para encaixar? Vocês não sabem, né? Se tornando um diabo, um satã. Olha só. Porque o que é diabo? Hã? Não é não. Divisor. O diabo é divisor, difamador. E aí você vai pegar essas palavrinhas e todos os seus prefixos você vai encontrar o diabo. Entende? O que divide, o que calunia, o que difama, o que, entendeu? Agora, o outro nome, aí vem do hebraico, né? Satã. Aí sim, esse é o adversário, o que resiste, o que faz força contra. Entendeu? E não é exatamente o que nós fazemos, quando não queremos obedecer o manual do Criador. Não come. Não, eu quero comer. Não faz. Eu quero fazer. Não vai por ali, mas eu quero ir. Nós nos tornamos o quê? Um resistente. Certo? Nós fizemos uma contrariedade, nos tornamos um Satã. Você acha que isso é demais? Tem prova bíblica? Porque tem gente, se não provar na Bíblia, diz, não tiver uma prova bíblica, claro que tem prova bíblica. Quando Pedro disse para Jesus, não morre não faz isso contigo, o que Jesus disse? Para trás de mim. Ele não disse, sai, Satanás, do Pedro, não. Ele disse, para trás de mim, Satanás. O Pedro era o próprio. Quem estava se opondo era o Pedro. Entendeu? Para trás de mim, Satanás. Porque não cogitas, não pensas, não avalias as coisas de Deus, mas só pensas e só estás caraminholando coisas dos homens. Quando eu sou materialista, quando me torno alguém que vive só pelo pó, pó será a comida da serpente. Outra história lá na frente. Quando me torno um comedor de pó, que significa quando eu me torno materialista. Entendeu? Eu me transformo em Satanás. Entenderam? E o Judas? O Judas daí ganha o prêmio de ser chamado de divisor, de aquele que contende, o difamador. Entendeu? Quando Jesus diz assim, ele olha para os discípulos e diz assim, eu não escolhi vocês, os 12. Lembram desse texto? Mas um de vós, completa aí para mim, um de vós, é um. Ele não diz está incorporado, está possesso. Ele não disse isso. Eu escolhi 12, mas um dos 12 é o próprio. Um dos 12 é um diabo. Um de vós é um difamador, um divisor. Olha só. Estão me entendendo, irmãos? Para os irmãos entenderem, como eu expliquei, a palavra não é nome. A palavra Lucifer, Lucifer não é nome, é um substantivo. Igualmente, diabo é um substantivo. Satã também. Você consegue entender?
Então, desmistificando algumas coisas aqui, nós temos que não temer, não, aquela figura da idade medieval, pintada de vermelho, com 2 chifres, uma pata de vaca, um rabo com uma ponta de seta. Você não tem que ter medo dele, não. Você tem que temer é o que vai aqui, ó. Porque tuas lutas, tuas vitórias, tuas derrotas, teus lamentos, tuas alegrias, tuas tristezas e toda a dualidade da tua vida, porque a vida é dual, toda a dualidade da tua vida é resultado daqui. Você está compreendendo? Ou algum de vocês já viu aquele cara vermelho, entendeu? Na esquina algum dia. Encontraram ele num boteco. Na igreja. Na porta do cemitério, na cruz de Caravaca. Vocês nunca encontraram, e sabe uma coisa? Nunca vão encontrar, pode ficar tranquilo. E não é que a maioria tem medo é disso? E por incrível que pareça, que a maioria que tem medo disso, não tem cuidado do seu coração. Que Salomão, na revelação que Deus lhe deu e no desenvolvimento inteligente da sabedoria que ganhou, tendo visão de si mesmo, sabe o que ele escreveu? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele, do teu coração, não é de outro lugar não, procedem as saídas da vida. A vida se inicia dentro de cada um de nós. Irmão Adilson, mas o encardido, o capa preta, e aí dá o apelido que você quiser, porque encardido, capa preta e essa coisa lá toda é apelido que deram para ele. Ele quem? Para os pensamentos satânicos e diabólicos. Entendeu? Já sei, tem um monte de gente, mas aquele querubim, irmão Adilson, vai estudar para ver o que é querubim, nós vamos chegar lá. Depois de estudar e ver o que é querubim, nós vamos conversar disso. Entendeu? Enquanto nós não estudar o que é querubim, que não é a matéria de agora, nós vamos ficar só com o seguinte: cuida dos teus pensamentos. Jesus disse que de onde nascem os adultérios, e os homicídios, e as pelejas e guerras, e as mentiras, onde é que elas vêm, de onde surgem? Todas aquelas coisas ruins que o escritor, né, o apóstolo, chama de obras da carne. E quando você olhar obras da carne, você tem que ler assim, obras da matéria, do físico. Mas da onde surgem as ações físicas? Da onde surgem as manifestações de maldade ou de mal, as coisas ruins, da onde é que elas surgem? Jesus disse: não vem do vosso coração? Não vem do metafísico, das regiões chamadas espirituais, que são as regiões não materiais. Não surge das ideias que serpenteiam em seus neurônios e que vão se enroscando junto com o teu conhecimento, junto com o teu entendimento, e que dentro de nós se transformam em cobiça e que nos fazem querer o que não é para querer. Ou você vai querer mesmo culpar o outro? Aquele mitificado. Não, amados. Se outro fizesse eu errar, eu não podia ser condenado. Que culpa teria eu se um outro me força a fazer uma coisa errada? Que culpa tem um cidadão que na ponta de uma arma toca um caminhão em cima de uma porção de gente? Ele não é condenado. Não.
somos chamados ao juízo, vamos prestar conta diante de Deus, porque cada um de nós é responsável por si mesmo. Nossos anjos e nossos diabos são resultados de nossas escolhas na bifurcação da vida entre bem e mal, entre luz e trevas, entre verdade e mentira, entre justiça e injustiça, entre piedade e impiedade, entre amor e ódio, que nos envolve todos os dias. Estando nós iluminados, quando escolhemos o bem, posto que andando no dia, diz o apóstolo, aquele que anda de dia não tropeça. E o que é andar de dia? O que anda na luz não tropeça. E o que é andar na luz? Aquele que faz o bem. Você chega em Mateus 24, vai encontrar o quê? Jesus contando que vai ter um tribunal que vai ser apartado um do outro, como o pastor aparta as ovelhas dos bodes. E lá está bem claro. O que ele diz? Ele diz, eu botei à minha direita, vinde, vocês que deram de comer a quem tinha fome, vocês que dentro do ser de vocês viram nu e cobriram, e assim vai, não é? A mensagem dessa noite. E olha que incrível, no outro lado, pregador, pastor, cantor, profeta, gente, entende? Da elite religiosa, do outro lado. E o Senhor dizendo, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para... irmão, então tem diabo? Claro que tem. O cara que prega Jesus e vive enganando os irmãos é um diabo. Preparado para o diabo. E quem são? Que é anjo, irmão? Que é anjo? Mensageiro para o diabo, para aquele que é o autor daquele mal, e os seus mensageiros. E não é assim? Não tem um papa com a porção de cardeal, depois não tem um cardeal com a porção de bispo, não tem uma porção de bispo com a porção de padre, não tem? E não é assim também, não tem um pastorzão, presidente de uma convenção, abaixo de outros pastores, menor do que ele, não tem um querubim acompanhado de muitos outros anjos da igreja, muitos outros pastores, o querubim que manda nele, que vai mandar nos pastores anjos, que por sua vez mandam em outras cadeias de anjos localizadas, formando principados e potestades. Vocês estão enxergando agora onde é que está a coisa? A nossa guerra é contra os principados e potestades que estão atuantes nas regiões celestiais. Aí você fala, lá no céu. Não, nas regiões metafísicas, nas regiões espirituais, onde se formam as cadeias de pensamento e a ordem da hierarquia e da dominação. Um que manda mais do que o outro e um sob o comando do outro. Principados e potestades, não é lá no céu não, irmão, é aqui mesmo. O que ocorre é que sai da matéria para uma corrente espiritual. Nós não estamos aqui ligados todos num só pensamento nessa noite, dentro de uma cadeia espiritual? Um anjo, um mensageiro de Deus, chamado a Deus, comunicando para uma porção de outros filhos de Deus, mensagens de Deus, escritura, avaliação, chamando os filhos de Deus para o entendimento. E isso não vai nos conectando espiritualmente? Olha aí. E o combate surge aonde? Porque nós não lutamos contra a carne e sangue. Nós não pegamos um no outro aqui, e socamos. Não lutamos boxe aqui. Nem lutamos karatê, nem outra luta, nem outra arte marcial. Qual é o combate aqui? A mensagem sai aí dentro. Aceita ou não aceita? Aceita ou não aceita? Eu não concordo, eu concordo, eu discordo. Olha aí, o diabo se mexe e anjos se movimentam. Mensagens chegam, mensagens são aceitas, mensagens são rejeitadas. E
Alguns saem daqui edificados, outros saem daqui brabo, outros saem daqui resmungando, outros saem difamando, diabo, outros saem dividindo, outros saem não querendo voltar. Está aí a tempestade feita, irmão, nas regiões celestiais, que nada mais é que nas regiões metafísicas, nas regiões do espírito, onde a consciência pesa as coisas e avalia e define se quer ou se rejeita, se aceita o conselho ou se manda o conselho embora. Estão entendendo agora? Está mudando, né? Está mudando as coisas. Sabe o que eu quero que você aprenda? Essas verdades, porque Jesus disse: a verdade vos libertará. A verdade aniquila o medo. A verdade destrói a mentira e alivia as cargas na consciência humana. Oh, glória a Deus! A verdade me torna responsável, não me faz um irresponsável. A verdade me torna responsável e faz de mim um homem justo. A verdade faz com que eu me aproxime de Deus humildemente e diga para Ele: eu reconheço que preciso aprender. Eu reconheço que preciso ser ensinado por Ti. Envia Teus anjos a anunciar a Tua palavra para mim, Senhor. Oh, glória a Deus, que os principados do bem, e aí não é dia de nós tratarmos desse principado, nós vamos chegar lá, mas que os principados do bem, porque tem o principado do bem e os principados do mal, sendo que todos esses principados, eles são correntes cíclicas de pensamentos e orientação, de luz e de treva, de embate, de contenda, do faço não faço, do sou e não sou, do realizo não realizo, entendeu? Você consegue entender isso, amado? Então vamos adiante, vamos adiante. Não se assuste. Não fuja. Fica mais um pouquinho, mesmo que tu... Mas será que não é disso? Fica mais um pouquinho. Eu não vou inventar nada para você. Tudo isso está escrito. Tudo isso está escrito. E tudo isso está comprovado cientificamente. Bom, nascimentos anunciados. Deus não tem filho predileto, isso acho que você já sabe, porque Deus, o Criador, Ele ama todas as suas criaturas. Independente de ser homem, um pássaro, um animalzinho, entendeu? Quando você vai analisar a obra que Cristo fez, não é uma obra de redenção que nós aprendemos teologicamente, que a obra de redenção é para nós, homens. Mas não é isso que está escrito. Entendeu? O Paulo diz que a obra de redenção é abrangente. Isaías profetizou que a obra da redenção vai alcançar os animais. Ele faz comparação entre o leão, que não vai mais devorar a ovelhinha, mas vai pastar junto. Entendeu? Olha a redenção. Ele fala de um tempo que vai ser instalado um estado de paz na terra, e a terra vai voltar à sua originalidade para confirmar aquilo que está dito no Eclesiastes, que o que é já foi, e o que há de ser também já foi, e não há nada novo. É um ciclo que vai se fechar. A terra vai voltar à sua originalidade. Isso aqui é fato, está profetizado no profeta Isaías. Ele diz que a criancinha vai colocar a mão na toca do basilisco e vai brincar com a cobra venenosa lá dentro da toca, e a cobra não vai ferir ela. Porque o mal foi amarrado. Ano milenial. A parte má foi travada por Deus. Por Jesus. Entendeu? Então a obra de redenção, ela vai também corrigir a vida na terra num todo. Isso aqui está lá escrito, certo? E eu estou falando disso só para mostrar que Deus não tem filhos prediletos, mas Ele lida com toda a sua criação dentro da própria obra de redenção. A redenção, o Paulo disse assim, a criação geme. A criação, não é só o homem. A criação, a natureza,
todinha geme e está juntamente com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Olha que coisa extraordinária. A criação espera que Jesus volte, e que volte rápido, para que possa cada um glorificado, porque com o evento do retorno de Jesus, seremos como ele é, nós seremos glorificados, e todos filhos de Deus vão instalar um governo com Jesus na terra, sendo Jesus o rei, e nós que servimos a ele, que vivemos para ele, nós, aqueles que se dedicar e for perseverante até o fim, entendeu? Aquele que perseverar até o fim no caminho da justiça, este governará com Cristo como está prometido. E interessante, a natureza, a criação geme pela manifestação desses filhos de Deus, destes redimidos, numa expectação. A natureza tem uma expectativa. Vamos dizer assim, no respirar de toda a natureza física criada, no respirar, ela respira anelante. Sabe quando você está esperando alguém, vai... Será que vai chegar? Será que é hoje? A natureza está fazendo assim, aguardando essa manifestação da obra redentora do Senhor, que vai se completar nela toda. Tudo vai voltar à ordem. Que coisa extraordinária, que coisa grande, que coisa maravilhosa. Isso então prova que Deus não tem filhos prediletos. Na sua criação, todos são importantes. Mas em alguns casos, ele dá sinais e revelação dos seus planos. Ele manifesta o que vai fazer lá na frente, em alguns casos. Entendeu? Até para que os seres humanos interessados em buscarem a Deus, em examinar a sua palavra, possam buscar na fonte da revelação, buscar na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, informações para que também tenham uma baliza, a fim de que continuem vivendo dentro do padrão que Deus estabeleceu para eles. Então Deus revela algumas coisas. Por exemplo, uma dessas revelações, eu botei nascimentos anunciados, porque nós, como eu disse, primeiro nós temos o anúncio do nascimento de João Batista. Vamos agora ler Bíblia. Olha lá. Ano 6, ou ano 7 antes de Cristo, mais ou menos 10 de outubro. As datas não são exatas, elas são aproximadas, tá? Pesquisas da época, da temperatura, entendeu? E chega a na nação de Israel, chega-se aproximado a 10 de outubro de 7 antes de Cristo. Ok? O Zacarias, quem é ele? Zacarias, lá nos dias de Herodes, rei da Judéia, ele era sacerdote da classe de Abiás. O sacerdócio levítico era dividido em classes. E o Zacarias era um sacerdote, um pastor, para nós fazer uma leitura atualizada. Então, um pastor, um padre. Essa é a visão, tá? Pastor, padre, são títulos dados a homens que ocupam uma posição no sacerdócio, certo? Foram trocando ao longo do tempo, dando espaço, né? Inclusive o título padre é um título que Jesus disse para não ser usado, mas em desobediência o catolicismo romano passou a usar o título padre, quando na verdade Jesus disse que não era para usar. Também não era para usar papa, né? Papa é pai, né? Padre é pai. Então, e Jesus disse: a ninguém na terra chamareis de pai. Porque ele queria reservar o título de pai ao Pai Nosso que habita os céus. Então, ele não queria que se usasse como hierarquia religiosa o título papal ou o título de padre. Mas, em desobediência à palavra de Jesus, o catolicismo romano adotou esse princípio, certo?
Assim como ele diz que não é para chamar nenhum homem na terra de mestre. Por quê? Porque o título de mestre, de verdade, não confunda, há ministério de mestre, serviço de mestre, de professor. Mas é para reservar o título de mestre a Jesus. Um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, nós temos que cuidar, porque às vezes na empolgação vai se colocando os títulos. Não, ó, esse aqui é o nosso mestre. Não, querido, o nosso mestre é Jesus. Entendeu? Ah, mas você também ensina, irmão Adilson, mas eu sou só um irmão transferindo o conhecimento do grande mestre. Então não cabe a nós título de mestre. Jesus disse para não usar, eu não quero usar. Entende? Eu não vou usar, porque Jesus falou que não é para usar, ponto final. Tá? Mas as corrupções foram entrando no contexto religioso e ignorando as palavras de Jesus, atropelando as palavras de Jesus, assim como Eva e Adão atropelaram a palavra do Pai lá no começo de tudo. Hoje e atualmente, a maioria das pessoas atropelam as palavras e os ensinamentos de Jesus, acarretando para si mesmo problemas, tá? Porque quem resiste o Senhor esbarra numa rocha. Então, o melhor, já está escrito, e lá atrás o escritor, ele aprendeu uma coisa, ele disse assim, melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é a obediência. A obediência sempre é o caminho melhor da vida. Obedeça e seja feliz. Ponto. Filho, obedeça a seus pais e seja feliz. Desobedece e vai ter problema. Vai ter problema, não adianta. Vai sofrer. Assim em relação a Deus também. Em relação a Deus também. Né? Desobedece a Deus, tu vai ter carretado de problema. Obedece a Deus, você vai ser feliz. Eu não vi ninguém obedecer a Deus e ser infeliz. Não vi. Entendeu? Não existe esse registro. Eu vi gente obedecendo a Deus e sofrendo. É verdade. Mas com alegria. No meio do sofrimento, um gozo, uma força, uma energia, um poder, como se usa dizer, entendeu? Um impulso de vitória tão grande, porque está obedecendo ao Senhor. Certo? Bom, o sacerdote Zacarias, da ordem de Abias, ele também tinha sua esposa, que era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Isso está em Lucas capítulo 1, versículos 5 a 25. Nós vamos tratar desse texto agora, certo? Ambos, tanto Zacarias quanto Isabel, eram justos, guarda essa palavra, eram justos diante de Deus. É interessante que o evangelista Lucas, muito bem formado e informado, olha que coisa interessante, que o Lucas não escreve o seu evangelho assim só na inspiração. Ele, além da inspiração, ele faz investigação. Então, o irmão Lucas, que vem lá da raiz lux. Olha só, Lucas, o nome Lucas, lá da raiz lux. Entendeu? Aquela raiz que gera lux mais ferre, lux fer. O Lucas tem no seu nome a essência de lux. E Lucas quer dizer o iluminado. Olha que coisa extraordinária. Então, Lucas, um homem iluminado, inteligente, pesquisador, mente aberta, ele faz a investigação e ele, interessante, não escreve assim, e ambos eram crentes. E ambos eram evangélicos. E ambos eram judeus devotos. Não. Sabe por quê? Evangélico pode não ser nada. Católico pode não ser nada. Judeu pode não ser nada. Entendeu? Agora, justo, esse sim. Esse tem um valor especial. Então, ambos, Zacarias e Isabel, eram
justos diante de Deus, de modo irrepreensível, diz o texto. De modo irrepreensível, olha aqui, seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Tem uma coisa que eu preciso que você saiba. Se você congrega em um lugar, você tem o dever de obedecer às regras daquele lugar. Você sabia disso? Se você não seguir as regras daquele lugar que você congrega, você se torna repreensível. O Zacarias e a sua esposa Isabel seguiam rigorosamente todo o rito e toda a lei do Antigo Testamento. Eles eram irrepreensíveis. Iam para o templo, no caso dele, ele podia entrar no templo. Eu já disse para vocês aqui que Jesus nunca entrou no templo de Jerusalém. Já falei aqui, né? Jesus nunca entrou, ele ficava no pátio. Por que Jesus não entrava? Porque precisava ser descendente de Levi para entrar lá no templo. Tinha que estar na ordem sacerdotal. E Jesus é descendente de Judá. Ele não é descendente de Levi. E nenhum israelita que fosse descendente, que não fosse, melhor, descendente de Levi, podia entrar no templo. Não podia. Só os sacerdotes entravam no templo. E só os levitas. Levita não é cantor não, tá, irmão? Tem gente, botaram atualmente, não, o irmão trabalha na igreja como levita. Que levita, rapaz? Tu nem nasceu lá do judeu, como é que tu é levita? Entendeu? Não, irmão Adilson, mas os levitas, não. Existiam levitas cantores, mas não é levita porque é cantor. É que era cantor levita. Você está entendendo? Entenderam ou não, irmãos? Olha a confusão que a turma faz por aí. Não, meu filho é levita, irmão. Louva o Senhor. Que levita? Tu é judeu? Não, não sou judeu. Então não é nada. Entendeu? Bobajada, vão criando coisa, entende? E hierarquias dentro da congregação que não tem valor nenhum. Entendeu? Não. Como lá no templo, e chegar na porta do templo, ali dentro do templo, por dentro do templo. Então foi feito um coral de levitas, no tempo de Davi, no comando de Asaf. Mas todos eram levitas, porque só levita podia entrar lá. Entendeu? Então, quando diz assim que o Pedro e o João foram ao templo orar, entenda isso. Eu não trouxe um slide para te mostrar, não trouxe. Mas outro dia eu trago. Eles não iam no templo, eles iam no pátio, nos alpendres de Salomão. Uns barracões que Salomão construiu, porque lá no templo, só o sacerdote, no lugar chamado Santo. E no lugar santíssimo, onde estava a arca e o propiciatório com os dois querubins sobre o propiciatório, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Olha só. No caso do Zacarias, foi lançado sorte e caiu para o Zacarias entrar no lugar santíssimo. Coube a ele, aquele ano, entrar no lugar santíssimo. O Zacarias não tinha filhos, ele e a Isabel. E os dois já estavam velhinhos. A Isabel era estéril e ela ficou velhinha e os dois não tiveram filhos, certo? Chegou um dia, quando o Zacarias vai desempenhar o seu ofício sacerdotal, e ele vai então para dentro se apresentar no lugar santíssimo do templo, tá? O Zacarias chega lá dentro, faz a sua oferta a Deus, primeiro queima o incenso antes do véu, depois ele vai entrar e o brilho de Deus vai iluminar. Deus mandava uma luz, um feixe de luz, porque Deus é luz. Deus é luz, fé. Não te assusta, Cláudio, tá bom? Quando o termo, estrela d'alva, entende? Estrela da manhã, sol nascente, é todo originário da palavra Lucifer,
que algumas pessoas com mentalidade maligna quiseram transferir isso para a cultura medieval, dizendo que Satã, que na cabeça deles e nas pinturas medievais é um personagem, eles quiseram transferir para o personagem a palavra Lucifer, quando Jerônimo equivocadamente transliterou uma palavra hebraica no profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12. Ele transliterou uma palavra hebraica, transliterou não, ele foi fazer uma tradução e ele errou. A palavra hebraica diz aquele que traz a noite. E ele usou a palavra Lucifer na Vulgata Latina, dizendo aquele que traz a luz, para o rei de Babilônia. Ele equivocou-se na tradução, na Vulgata Latina. Pega a Septuaginta e já está correto. Entendeu? Pega uma Bíblia hebraica e faz a tradução e você vai ver que lá não tem Lucifer, porque Lucifer é nome de Jesus. Lucifer é o nome dado àquele que é a estrela da manhã, àquele que é a estrela d'alva, àquele que é o sol nascente, que é o sol da justiça, e não cabe ao chamado príncipe das trevas o nome de luz. Entendeu? Então, Deus que é luz, é energia. Você sabe disso? Luz é energia. Deus é uma força. Os teólogos vão dizer assim, eles estão dizendo que o Espírito Santo é uma força. Mas é. O Espírito Santo é uma força poderosa. Entendeu? Não, mas é uma pessoa. Querido, é uma pessoa com força, então. Ora, tem gente que gosta de complicar, não é? Entende? Então, o Deus é força, Deus é energia, Deus é luz, certo? E Deus se manifestava então num feixe de luz lá dentro, porque lá não tinha vela, não tinha lamparina, onde estava o propiciatório, estava com um véu grosso fechando, e lá dentro, vamos dizer assim, se Deus não se manifesta, lá tinha escuridão total. Não era uma escuridão total, o sacerdote não sabia nem o que tinha lá dentro, nem via nada. Entendeu? Mas de repente Deus lá, quando o sacerdote entrava, Deus manifestava um feixe de luz sobre o propiciatório, vê que coisa linda que acontecia lá, que iluminava todo o ambiente do lugar santíssimo. O Zacarias está lá dentro e Deus manifestou a sua luz, certo? Só que, de repente, o Zacarias leva um susto, porque naquele lugar cuja ministração é solitária, e isso deve te dizer alguma coisa, não há encontro com Deus se não houver um lugar secreto. Jesus ensinou, quando tu for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Outra tradução verte assim, entra no teu aposento. Nós literalizamos. Mas acontece que o Paulo diz que eu posso orar o dia todo, o tempo todo e devorar o tempo todo. Então, o aposento, a tua casinha chamada alma, entra dentro dela, no teu secreto, te comunica com Deus. Porque Deus não ouve as palavras que saem daqui. As palavras que saem daqui, elas têm sentido para você horizontalmente. Não tem nenhum valor para Deus. Sabia? Irmão, não sei como é que eu vou orar. Aí outro vai lá e se ajoelha. Ó potentíssimo Senhor, Criador do universo, magnificentíssimo Senhor Todo-Poderoso, eis-me aqui. Tem gente que passa na presença de um juiz e vai rebuscar palavras para falar com Deus. Ei, Deus não ouve as tuas e as minhas palavras. Sabiam disso? Deus trabalha com as nossas intenções e com os nossos desejos. As nossas palavras edificam a nós mesmos e quem está no lado. Mas o Senhor, Ele observa as palavras antes delas chegarem nos lábios.
quando elas estão ainda se formando lá na nossa consciência. E lá no nosso espírito começa a conjugar a frase, Deus já está olhando. Depois ele está fazendo avaliação se aquelas palavras vão ser ditas com verdade ou com mentira. Porque muitas das palavras ditas são mentirosas. A irmã está limpando a casa e eu chego. Toco a campainha. Ela olha, é o irmão Adilson. Ela já está apavorada do irmão Adilson estar lá e a casa está revirada. Não é assim? Ela já está apavorada. Mas ela olha, que bom, irmão Adilson, que o senhor veio. Eu já sei que é mentira. Ela não tem a coragem de dizer, Adilson, chegasse numa hora errada, querido. Dá para voltar depois. Estou com a casa toda bagunçada. Não, ela trabalha porque ela acha que iludir-me com as suas palavras é convincente. Deus conhece o íntimo e julga as intenções do coração. Deus não trabalha com as palavras. Está na Bíblia, irmão? Deus está sim. Está na Bíblia. Entendeu? Deus ama a verdade no íntimo. Livro dos Salmos. Qual salmo, irmão? Deus vai estudar. Tem gente que é tudo de mão beijada, vai ler. Entendeu? O verdadeiro cidadão do céu, aquele que fala a verdade segundo... Quem lembra? Salmo 24. Quem é o verdadeiro cidadão do céu? Aquele que fala a verdade segundo o seu coração. Ou seja, não é o que fala uma verdade que me agrada. O verdadeiro cidadão do céu é aquele que expõe a realidade dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Que nós vivemos no meio de um povo tão hipócrita, tão teatral. Hipócrita, a palavra hipócrita, teatral. Entende? Aquele que faz cena. Aquele que encena. Entendeu? Essa é a palavra hipócrita. Ele finge as coisas. Nós vivemos no meio de uma sociedade tão fingida, tão teatral, que quando alguém é verdadeiro, parece grosso. Grosso, que irmão mais grosso. Ele só falou a verdade. Irmão Deus, vão ali comigo? Não. Ui, que grosseria. Entendeu? A verdade parece grosseria, porque trocaram a verdade pela mentira. E a vida é teatral. O cíclico da vida na terra tornou-se teatral. A terra é um grande palco onde a maioria finge a sua existência. Finge a sua vida. Finge que está bem quando está mal. Finge que está sorrindo quando por dentro está chorando. Finge que está forte quando está totalmente rastejando. Finge que está contente quando está descontente. É assim, é com marido e mulher, é com mulher e marido, é com pais e filhos, filhos e pais, é com amigos, é com tudo, fingimento para tudo quanto é lado. Não entendendo as pessoas que Deus se desagrada desse comportamento e que o justo e o irrepreensível é aquele cuja vida é verdadeira. Deus ama a verdade no íntimo. O verdadeiro cidadão do céu é aquele que fala a verdade como está no coração. Entenderam, amados? Olha só. O Zacarias está lá dentro na luz divina, de repente surge um mensageiro. E eu fiz questão de pegar a tradução da Bíblia de Jerusalém, porque quando fala anjo já está mistificado. Entendeu? Falou anjo já está mistificado. E já tem irmão que já vê um homem de asa voando, vem, pousa lá perto do Zacarias, entendeu? Só que o Zacarias não deu esse detalhe, não. O Zacarias, ele simplesmente disse que chegou um mensageiro de Deus. Um mensageiro de Deus. Um mensageiro da parte de Deus.
Podemos explorar o assunto como quiser. Entendeu? Ah, irmão Deus, mas será que não foi um ser celestial que veio? Pode ter sido. Deus pode ter feito uma teofania. Entendeu? E o próprio Deus pode ter se apresentado numa forma humana, dentro do lugar santíssimo. Entendeu? Isso chamamos de teofania. Vocês já viram um holograma? Já viram? Lançamento agora para os próximos anos, entende? Um holograma, certo? Um holograma nada mais é do que a projeção de luzes e cores que forma a pessoa aqui. Nós vamos chegar em momento que eu vou, ao invés de estar passando numa tela lá na casa das pessoas, as pessoas vão estar vendo eu em pé lá, entende? E falando. Bom, o Henrique já participou de reunião atualmente em que chegou a pensar que o holograma era realmente a pessoa presente. É isso, né? Entende? Então já está ativa a tecnologia. Só não está, não proliferou, né? Não está acessível porque é cara. Mas vai chegar esse momento que o seu celular vai ser, na verdade, aqui no seu braço e o holograma vai falar aqui. Entendeu? Ora, Deus pode ter se apresentado como um holograma lá. Entendeu? E nesse sentido, o mensageiro, então, é uma virtude de Deus informando o Zacarias de que ele e Isabel teriam um filho. A Isabel estaria esperando uma criança e que eles viriam a ter filho na velhice. Olha que coisa extraordinária. Por outro lado, pode ter sido um homem. Pode ter sido um homem da linhagem sacerdotal. É um mensageiro. Como ele entrou, ninguém viu. E quantas vezes que homens entram em lugares que ninguém vê? De qualquer maneira, o que eu quero deixar aqui bem claro é que era um mensageiro de Deus. Estou trabalhando e pedindo para vocês expandir consciência comigo, entende? Que pode ser uma manifestação, que pode ser um ser humano que entrou ali, um mesmo da linhagem sacerdotal, pode ter entrado, entende? Por Deus. Ah, mas não podia entrar porque era só o sacerdote. Não podia até que Deus mandasse entrar. Não podia comer pão da preposição, mas o Davi comeu e não morreu. Então não pode, entende? Mas se Deus quiser, pode. Quem é que manda? Se Deus quer, ele faz, acabou. Ninguém pode ver Deus, mas Moisés viu. E daí? Ninguém vai lá no céu e vê as coisas lá, mas o João foi. Então não discuta coisa de Deus. Deus faz o que quer. É que às vezes nós queremos prender Deus. Deus não está numa correntinha que vai só até onde eu desejo, só até onde você deseja. Não, Deus é livre. Deus é o que controla tudo. Ele tem a chave, ele tem o código-fonte. Entendeu? Ele faz o que quer. Se ele quiser mudar a genética, ele muda. Se ele quiser mudar o padrão, ele muda. Se ele quiser mudar a lei, ele muda. Se ele quiser estabelecer novas leis, ele estabelece. Deus faz o que quer. Acabou-se. Ele é o Senhor. Amém? Então, um mensageiro apareceu lá. É óbvio que o Zacarias levou um susto. Isso é óbvio, é só nós calcularmos. Num lugar que nunca tem ninguém, é só eu e Deus. Só eu e aquela luz divina que ilumina tudo. E de repente aparece o sujeito falando comigo. Irmão, dá uma tremedeira. Dá um susto. É igual estar dentro do cemitério. Entende? À meia-noite. E alguém se assentar numa sepultura daquela e dizer assim, oi, tudo bem? É mais ou menos assim. É por esse padrão de percepção, a mente já dá um nó. Entendeu? Porque ela está tão habituada a uma sequência de coisas que quando a coisa fica diferente, assusta. E de fato, Zacarias, né, ele ficou assustado. Mas o mensageiro, então, diz algumas coisas para o Zacarias. Lucas, aí... A partir do versículo 5, olha lá. Primeiro, o mensageiro disse, não temas, Zacarias. Não temas, Zacarias. As vossas orações e súplicas foram ouvidas. Você já me entendeu? Que não foi o que eles falavam, nem os gritos que eles deram.
as vossas orações, os desejos de vocês, os anelos de vocês, aquilo que move interiormente vocês no anelo de que Deus faça algo, foram ouvidas. Deus não ouve o som, Deus ouve o clamor da alma. Você sabe disso. Alguém está convencido disso ou alguém não se convence? Não, tem que fazer o som para... Não. Deus olha as intenções e sonda os corações e atende os pedidos do interior do ser. Palavras que não traz em si os verdadeiros sentimentos do coração, não falem para ele. Os dois, o Zacarias e a Isabel, eles desejavam isso. Imagina, 2 idosos já, que não tinham filhos. Eu fico pensando cada vez que Isabel olhava uma criancinha. E tem um detalhe, em uma sociedade que a mulher que não tinha filhos era estigmatizada. O preconceito rondava. Sabe o que diziam? Ela deve ter pecado. Ela não é uma mulher que agrada a Deus. Mas o Lucas teve o cuidado de dizer, eles eram justos e irrepreensíveis diante do Senhor. Não tinha pecado, não. É que aprove a Deus retardar as coisas para eles. Entendeu? Porque Deus age quando Ele quer. Ah, mas então vai precisar de um milagre. Olha o que o anjo diz. As vossas súplicas foram ouvidas. Sua esposa vai lhe dar um filho. Um menino. Você terá alegria e se regozijará. Imagina. Imagina. Vamos botar ele aí perto dos 60 anos ou com 60 anos. Um homem idoso. 60 anos. 62, 63. Ela também. E aí agora vem um mensageiro e diz, a sua esposa vai te dar um filho. Como é que é? Você terá alegria e se regozijará, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. Muita gente, a alegria de Deus, ela não é só para um ser. Uma vez eu falei, quando iniciei meus trabalhos com o Jair, uma vez falei para o Jair isso aqui, eu disse, Jair, quando Deus abençoa um homem, a bênção de Deus é em cascata. Todos os que estão perto dele são abençoados também. Deus não abençoa um só para abençoar aquele um. Não. O nascimento desse menino ia alegrar o Zacarias, ia alegrar a Isabel, mas o mensageiro diz, olha, mas também muitos outros se alegrarão com o nascimento dele, pois ele será, olha aqui, quando eu e você somos justos diante de Deus, somos irrepreensíveis, Deus nos dá filhos que nos alegram e que alegram muitas outras pessoas. Muitos, graças a Deus por esse menino. Esse menino, isso foi enviado do céu. Infelizmente, a maioria dos crentes mitificados, entendeu? Tapados, desculpe a expressão direta e objetiva, mente fechada, fazem da religião uma masmorra que atrapalha a vida de seus meninos e meninas, fazem sofrer, impõem coisas para dar exemplo para os outros que não tem nada a ver, entendeu? Deixando em casa um rastro de angústia, de tristeza, e ao invés de ter filho para alegrar a si e os outros, tem filho que incomoda. E aí já, ora irmão, porque o diabo pegou meu filho, o diabo não pegou o teu filho, o diabo está nele, está ele mesmo sendo diabo porque ele está revoltado. Ele está mal com ele mesmo, mas olha que tipo de amor ele recebeu, que tipo de vida ele foi levado a ter.
Como é que foi trabalhada essa pessoinha? Entendeu? Tem que cuidar, irmãos, tem que cuidar. Mas o mensageiro diz, olha, o teu filho, ele vai ser diferente, ele será alegria para muita gente, tá? E ele será grande, grande diante do Senhor. Não será alguém que vai ser esquecido, é alguém que vai entrar para a história. O teu menino Zacarias está vindo tarde na concepção da tua vida, mas não te tranquiliza, porque ele vai entrar para a história, vai ser inesquecível o nascimento do teu filho. Olha que coisa grande, que coisa tremenda, né? Aí ele será cheio do Espírito Santo. Você consegue, assim, meditar um pouquinho, sem reteté, sem língua estranha, só na concepção da própria etimologia da palavra, ele será cheio de Ruach Kadash, do Espírito Santo. Ele será cheio do sopro de Deus. Ele será cheio e envolvido pelo hálito do Altíssimo. Meu Deus do céu. O que significa, ele terá força, ele será resistente, ele vai encarar, mas não é força para briga, é força para encarar a vida, para encarar as contrariedades, para não baixar a cabeça, para não entrar em desespero, para fazer o que precisa ser feito, para ser vencedor, para ser raçudo naquilo que ele se propõe a fazer. Ele vai ser um mensageiro de Deus também, e ele vai na força do Espírito, animado, forte. Haverá vida com abundância nesse teu menino. Esse teu menino aí será extraordinário. Ele vai ter que bater de frente com todo o sistema religioso de Israel. Vão querer matar ele, vão querer destruir ele, mas ele vai bater de frente no poder, na unção, na graça, na virtude do Espírito. Ele será cheio do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, amados. Como é que são os nossos filhos? Como é que eles têm vindo? Por acidente? Ou por desejarmos? Tem plano de vida para eles? Tem pai aí preocupado em fazer plano de saúde? Você fez um plano de vida para o seu filho? Você fixou um alvo para ele atingir? João Batista, Zacarias, está recebendo do mensageiro informações. Ai, meu Deus, mas ele recebeu um anjo, e tu não tens anjos de Deus em volta de ti, te anunciando a palavra todos os dias? Não tem holograma de anjos falando na tua TV? Eles não se apresentam no teu celular? As mensagens não são enviadas, Deus não está usando homens e mulheres no planeta Terra, anjos de Deus que te anunciam o caminho da salvação, que te apontam o caminho que deve ser andado, que te mostram que o caminho é estreito, mas é o caminho da vida. Não tem? Ou você nessas coisas elimina, tira tudo e deixa só o que é ruim lá? Para meditarmos. Ele caminhará, ele será cheio do Espírito ainda no ventre de sua mãe e converterá, olha essa palavra, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Você está prestando atenção nessa frase? Ele vai ser cheio do Espírito ainda no ventre. Aí no ventre ele já vai estar sendo trabalhado. É bom lembrar que ele ia viver pouquinho. E viveu pouquinho aqui na terra. Mas Deus já começa a prepará-lo lá no ventre de sua mãe. Seus pais têm uma contribuição incrível, porque são homens justos e irrepreensíveis. De quem que é filho menino? Do irmão Zacarias.
Mas quem é, irmão Zacarias? Um homem de Deus. Precisas conversar com ele. É marido de quem? Da irmã Isabel. E quem é a irmã Isabel? A irmã Isabel. Meu Deus, aquilo ali, estar perto da irmã Isabel é uma influência tão positiva. Contagia, a irmã Isabel nos contagia. Ela é maravilhosa. Pensa numa mulher que conhece a Deus. Oh, aleluia! É essa a vida, o menino vai ser cheio do Espírito no ventre, porque o casal já é cheio do Espírito. O casal em cascata passa Espírito para o menino que está se formando. A vida do casal é perfeita, a vida do casal não é aquela vida teatral, hipócrita que alguns têm, que na igreja são anjinho, em casa são diabinho, entendeu? Não, a vida do casal é uma vida extraordinária. Quem convive com eles sabe que eles vivem bem. Eles têm o testemunho dos de fora que eles vivem bem. Ponto final. Não tem máscara, não tem, não. É sinceridade, é verdade, é comunhão e intimidade com Deus. Logo o menininho que vai nascer já está cheio do Espírito Santo de Deus. E ele, diz o mensageiro, nasce assim, se desenvolve assim e vai atuar para Deus. Como alguém que vai conduzir os filhos de Israel. Mas para aí, os filhos de Israel não são todos filhos de Deus? Não é o Israel de Deus? Não é a nação peculiar? Mas olha o que ele está dizendo aqui. Estavam desviados. Estavam tudo desviado, irmão. Estava ruim. A maioria estava andando pelo seu próprio caminho, tinham deixado o Senhor. Escolheram o caminho errado, escolheram o caminho do mal. Foram conduzidos pelo diabo. Jesus disse, vós tendes por pai o diabo, o divisor, o difamador, o caluniador. Vocês têm por pai ele, aliás. Aí tem gente que já pensa, mas está vendo, irmão? Disse, então é um personagem. Não, querido. Jesus está dizendo que eles foram dominados pela malignidade do próprio coração e agiam conforme o seu egocentrismo. O grande diabo que conduzia eles era eles mesmos, desviado da palavra de Deus, pois eles tinham a lei de Deus e não obedeciam. Na guerra entre pensamento do bem e pensamento do mal, eles deixaram o mal dominar eles. E a parte do bem ficou negligenciada. Então, maltratavam, caluniavam, difamavam, mas faziam o culto. Entendeu? Nos sábados a sinagoga estava lotada. E todos os dias lá no templo era assim, de judeus, levando dízimo, dava o dízimo, levando oferta, dava oferta. Eles faziam todo o ritual, mas não era verdadeiro. Eram repreensíveis, diferente de Zacarias, que era irrepreensível. Você está entendendo? Não é assim hoje? Vão no culto. Eu estou com nojo de palavra culto, irmão. Você não repara, não. Eu tenho nojo da palavra culto. Vamos no culto. O cara nem sabe o que é cultuar. Ou então ele teria a visão do culto pagão. Entendeu? Culto, eu já falei aqui várias vezes, não começa de manhã quando acorda. Cultuar é venerar. Venerar, honrar. Se eu não honrei a Deus o dia todo, entende? Briguei com a mulher, xinguei os filhos, entende? Falei um caminhão de palavrão, botei para fora um monte de imundícia do meu coração, entende? Magoei, fiz chorar, ofendi, prejudiquei, menti, e à noite vou no culto. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Está perdido e não sabe. Está perdido e não sabe. Entendeu? Não é assim que funciona não, querido. É responsabilidade, compromisso com Deus, decisão de seguir Jesus. Seguir Jesus requer obediência.
Não é dois tipos de vida, mascarado lá fora e chega aqui e tira a máscara. Ou mascara aqui e lá tira a máscara, porque às vezes é inverso. Entendeu? Não, querido. Tá, irmão, mas nós não viemos cultuar? Não, nós viemos aqui nos reunir para aprender. Entendeu? Para falar de Deus, para cantar. Cultuar é o dia todo. Cultuar eu acordei, Senhor, obrigado. Mas um dia, Senhor, estou à tua disposição. Querido Pai, se tu quiseres alguma coisa especial de mim, manda teus mensageiros. Fala comigo, anuncia a tua verdade a mim, faz-me enxergar o teu caminho, Senhor. Domina meu ser, culto. Isso é culto. Isso é culto. Entendeu? Irmão, mas eu vim adorar. Eu vim adorar o Senhor na nossa reunião. E não adorou o dia todo também? Não adorou o dia todo? É bom que esteja aqui adorando. Mas é importante que essa adoração seja só a extensão de um adorar constante do dia todo. Adorei o Senhor em espírito e em verdade. Não é aqui, não é lá, é em todo lugar, é o tempo todo. Você está entendendo o que estou te passando aqui? A vida do Zacarias era isso, logo o menino ia ser cheio disso. E como o menino é cheio desta realidade espiritual, dessa realidade, dessa verdade de Deus, ele vai converter a muitos dos filhos de Israel, de seus irmãos, de ovelhas do seu pai. Ele vai converter a muitos para Deus. É isso? E vai converter, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência. Mas para aí, não é converter do inferno para o céu? Não é converter do mundo para a igreja? Não é? Não. Então ele vai converter do quê? Porque para nós conversão é o seguinte, o cara é católico e agora ele veio, se tornou evangélico, ele está congregando na casa dos amigos de Jesus. O irmão se converteu. Às vezes ele fica aqui 10 anos e é o mesmo, não se converteu nada. Conversão não é isso não é sair de lá e vir para cá. Olha, o irmão ele só vivia no boteco jogando sinuca. Agora ele se converteu, irmão, ele está aqui e não joga mais sinuca. Não é disso, irmão, que estamos falando, não é assim. Não é esse negócio aí. A conversão aqui é diferente, é deixar o descaminho, é deixar o mal, é deixar a malignidade, é deixar a desobediência, é deixar as trevas e fazer uma meia volta e voltar para a obediência, voltar para a luz, voltar para o bem, voltar. É isso que o João ia fazer, e não é? Você já viu a pregação do João? O que o João dizia? Arrependei-vos e crede no Evangelho. É assim que o João falava. Olha, aprendam uma coisa. O machado já está posto na raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada. Não é aparência não, irmão. E aquela nação estava toda corrompida como a igreja evangélica hoje. Você sabe que quando eu digo igreja evangélica, inclui nós aqui dos amigos, né? Porque de uma certa forma nós somos evangélicos também. Dá uma raivinha, mas é. É porque nós seguimos o evangelho. Não é verdade? Tem irmãos, qual é a sua religião? Aí ele já vai, evangélico. Grandes coisas, meu Deus, eu me arrepio todo. Um dia eu fui fazer uma ficha lá na Promenac, aí, qual a sua religião, senhor? Não sei nem para quem bota religião naquilo, né? Aí, qual a sua religião? Eu disse, não tem. O senhor não tem religião? Não. Como assim? O senhor não tem nenhuma religião? Eu disse, não tem. Eles acham ruim da gente não ter, entende? Querem empurrar essa coisa para a gente. Então, não tem. Entendeu? Fui no hospital também, no pronto-socorro. Chegou lá, aqui, imagina, Marieta. Cheguei lá no pronto-socorro, daí foi fazer a ficha. A sua religião, seu Adilson? Eu digo, não tem, querida. O senhor não tem religião? Eu digo, não tem.
Não, mas a ficha aqui não dá esse espaço, tem que botar alguma. Eu disse, eu não tenho, inventa aí, ó. Inventa aí, eu não tenho. Ela falou assim para mim, a ficha não abre o espaço para não ter religião. Ela só, essa aqui, entendeu? Ora, queridos, não, aquele povo era tudo religioso, mas estava tudo descaminhado, descambado para a maldade. Um queria engolir o outro vivo. Tem alguma coisa parecida com a igreja atual? Um queria engolir o outro vivo. Mas aí o mensageiro disse assim, Zacarias, o teu menino, ele vai crescer. Ele já vai vir cheio do Espírito desde o ventre. E quando esse menino começar o seu ministério, Zacarias, vai ser uma coisa extraordinária. Por quê? Ele vai fazer um trabalho de conversão. E os rebeldes, ele vai trazer a prudência do justo. Ele vai fazer os injustos ficarem justos. Para preparar o caminho, para preparar, aí, a tradução que na nossa aí vai aparecer na maioria errado. Para preparar ao caminho um povo bem disposto. A nossa tradução verte aí de outra forma, né? Então, para preparar ao caminho um povo bem disposto. Às vezes eu fico daqui olhando, irmão, quem é que é disposto mesmo nos amigos de Jesus? O que tem de gente sonsinha. Como é que tá, irmão? Tá indo, irmão. Tá indo. Faz aquela hiena do desenho animado, né? Ó dia, azar. Entendeu? Não, o João Batista ia ser cheio do Espírito para preparar um povo para animação. Poxa, a vida é assim, meu João? O que eu faço? Não é o que acontecia lá no Jordão? O que eu faço? Eu sou soldado, ele te contenta com o teu soldo. Vê que servia a Jesus, uma coisa simples, que o soldado não pegue surbono. Olha só, vinha o outro, e eu, irmão João, como é que eu faço? Faz assim. Aí aparecia lá o Herodes também, e tu, ó, não é lícito viver com a mulher do teu irmão. Entendeu? Não te mete com a mulher dos outros. Seja um homem honrado, seja um homem direito, tenha vergonha na cara. Essa era a mensagem do João Batista. Entendeu? Não vem pra cá com essa história que o diabo me enganou. Que diabo o quê? O diabo é tu, rapaz. Te converte ao Senhor. Vem ser da luz, vem ser Deus. Vem estar com Deus. Essa é a mensagem de Jesus. Olha que coisa legal. Não, eu sou evangélico. Mas, irmão, o diabo me deu uma rasteira. Irmão, o inimigo me tentou. Plantar batata no asfalto quente, entendeu? Vem servir a Jesus desse jeito? Não, rapaz, vai ser disposto. Entende? Entra com animação, o negócio é bom, a proposta de Deus é maravilhosa, ser justo é uma coisa extraordinária, ser irrepreensível é outra coisa maravilhosa. Vamos andar direito, irmão, vamos fazer as coisas certinho, entendeu? Que cada marido aqui honre a sua mulher, entendeu? Que cada mulher aqui honre o seu marido, que cada filho honre os seus pais, que cada pai e mãe seja um exemplo para os seus filhos, que a unidade dos irmãos faça dessa congregação uma congregação animada, gloriosa, que resplandeça a luz de cada cristão aqui e que cada um brilhe para a glória de Deus, que os homens nos chamem de bem-aventurados por nós servir ao Senhor. E deixa essa coisa arada aí, errada para lá. Ah, não. Tem uns que parece que gostam daquilo. Eu não gosto dos amigos de Jesus, irmão. Por quê? Não tem reteté. Ai, Jesus, a gente tem que aturar coisa, né? A gente tem que aturar coisa. Ô, irmão Adilson, por que lá não cai endemoniado? Eu disse, porque está liberto, meu filho. Entendeu? Tem gente que tem uma alegria de ver demônio entrando, demônio, entendeu? Nem sabe o que é demônio, fica falando, é demônio, entendeu? Eles assistem, acho que a Universal a tarde inteira, vem à noite querendo esperar que aqui tenha também. Zacarias, o menino vai ser poderoso, vai ser grande. Grande aqui, irmão, é uma palavra, ele vai ser alguém que vai se destacar, vai entrar para a história.
Enquanto a humanidade existir nesse mundo matéria, né? Enquanto esse mundo matéria existir, enquanto houver governo e os séculos forem contados, ele será conhecido, o nome dele será falado. É isso que o Senhor, o mensageiro está falando para o João Batista. Zacarias, na hora que ouviu isso, perguntou: que prova eu tenho disso? Eu e minha esposa somos velhos. Primeira repreensão para o Zacarias. O homem que pregava o poder de Deus, o homem que falava em anjo, o homem que falava das coisas espirituais, o homem que sempre anunciou para os outros, que ministrava sobre os outros as bênçãos, aquele pastor que estendia a mão, que vinha de dentro do santuário quando era o sumo sacerdote da vez, quando caía em sorte para ele ser o último o sumo sacerdote. Ele vinha cá fora e abençoava o povo todo. Creiam no Senhor, no Eterno, e Yahvé abençoa vocês. Recebam o que Deus fala, Ele cumpre. O que Deus diz, Ele faz. Deus vela sobre... Toda essa pregação Zacarias tinha. Agora, quando ele ouve que a mulher dele vai ter um filho, que o filho vai ser cheio do Espírito Santo, que vai ser famoso, vai ser grande, ele não acredita. Dizer para os outros que Jesus cura é fácil. O negócio é quando eu preciso da cura. Dizer para os outros que vai dar tudo certo é fácil. Isso todo mundo diz. Entendeu? Incredalhão. Que não acredita em nada diz: não, Deus vai te ajudar, fica tranquilo. E quando é a vez dele, dá uma tremedeira, uma coisa, e não acredita. Tem uma frase, autoria do irmão Adilson Mianes, entendeu? Que já falei ela aqui, mencionei ela aqui, entendeu? Os crentes, no antagonismo total, são incrédulos. Os crentes são incrédulos. Por isso mesmo, um dia, o Senhor, numa mensagem no meu coração, Ele disse: tu crê no que tu pregas? E a minha vida mudou, porque cada palavra que eu prego, eu avalio ela. Eu preciso crer no que eu prego. Eu preciso me alimentar do que eu falo para os outros. Entendeu? Deus me livre de ser um sujeito fazendo teatro aqui nesse lugar. Não. Eu quero viver a verdade da minha comunhão com Deus. O Zacarias, nessa hora, pipocou. Entendeu? Tremeu na base. E disse: como é que eu vou saber, como é que eu vou acreditar numa coisa dessa? Eu e a minha esposa somos velhos. Como se ele dissesse: mensageiro, tu está errado, cara. A coisa lá em casa já era. Entendeu? A pipa do vovô não sobe mais. Entendeu? Essa é a verdade. Zacarias lá no lugar santíssimo, mas incrédulo. Entendeu? Não tem. Lá em casa não tem mais festa no AP, a coisa passou. Foi-se o tempo. Só faltava o anjo dar uma aula de erotismo e tudo mais para ele, né? Aí o mensageiro cujo nome é Gabriel. Tá vendo, irmão? Deus, é um anjo. É um anjo alado, é Gabriel. Sim, não tem um monte de homem com o nome de Gabriel? Só porque Gabriel é anjo? Entende? Querido, é o mensageiro. Em outro lugar ele é chamado de varão Gabriel. O homem Gabriel, lá no Daniel, está disso. O varão Gabriel. Mas tudo bem, eu só quero, não tem que chegar e, mudou tudo, irmão, anjo não é anjo, não sei. Não, eu só estou abrindo entendimento. Você está entendendo? Se a sua mente, o seu coraçãozinho é desse tamanhinho e cabe um anãozinho que você chama de anjinho, fique com ele aí. Não tem problema, não vai ser pecado.
Entendeu? Mas se você conseguir expandir, expandir, expandir e ver que a coisa pode ser diferente disso aí, melhor para você. Melhor para você porque você desmistifica. Essa é a realidade. Entendeu? Porque nós hoje estamos falando só de bem. Estamos falando de coisa boa. Mas tem gente que não dorme, não anda no escuro, não passa na rua, porque tem medo de encontrar outro tipo de anãozinho. Entendeu? Então, vamos lá. O Zacarias olhou e disse, mas como é? Nós somos velhos, tal. Quer dizer, o homem que diz que Deus pode tudo, Deus é o Deus do impossível, entendeu? O Senhor faz todas as coisas, agora ele olha para o mensageiro e diz, mas eu estou velho. A mensagem normalmente vale para os outros e não vale para mim. Normalmente o pregador tem mensagem para todo mundo, consolação para todo mundo, unção para todo mundo, entendeu? Pedala Robinho para todo mundo, né? Tem uns que abençoam dando pedala Robinho. Sai pelo meio da montanha, muita gente, ele vai batendo na cabeça. Tá? Entende? Abençoa tudo. Quando é a vez dele, dá um desânimo. Entra em desespero. Ele faz a cerimônia fúnebre do filho dos outros. Mas se tiver que fazer a dele, a do filho dele, ele se desvia, ele se acaba, porque não tem fundamento da sua fé. O mensageiro não gostou, e era um mensageiro que assiste na presença de Deus, é algo de Deus, virtude de Deus, poder de Deus, unção de Deus, Espírito de Deus. Era uma mensagem com luz de Deus para Zacarias. E ele então bate de frente com Deus. Como pode acontecer se estou velho? O mensageiro muda a conversa e diz, prova, vou te dar uma prova. Tem gente que gosta de fazer prova, não é? Vou fazer uma prova com Deus. Cuidado. Cuidado com essa história de fazer prova com Deus. Entendeu? Provai e vede que o Senhor é bom. Você sabe o que isso significa? Experimenta Deus. Sente Deus. Ama Deus. Abrace Deus. Converse com Deus. Usufrua de Deus. Deixa fluir Deus em sua vida. Provai aqui é de experimentar. Não é de pôr à prova. O mensageiro olha e diz, prova que eu sou mensageiro de Deus. A prova que eu sou mensageiro de Deus é que tu vai ficar mudo. Porque se não crê na mensagem, que cale a boca. Se você observar, tem um slide lá que tem a turma esperando o Zacarias lá fora. Porque você entende que nesse processo demorou ele lá dentro. E lá fora, diz o Lucas, que a turma que estava lá fora, que não podiam entrar lá, estava esperando e estavam admirados, estavam maravilhados de que ele não saía. Ele deve ter tido uma visão lá dentro, aconteceu alguma coisa lá, ele está demorando a sair lá, porque teve um bate-papo, e ficaram esperando, ansioso, para que quando ele saísse, ele contasse se aconteceu algo diferente lá dentro. E ele veio e não podia falar. Não podia falar. Incrédulo tem que ficar de boca fechada. Entendeu? Tem irmãos, não sei por que o irmão Adilson não me dá oportunidade. Rapaz, eu já te observei. Tem cada incredalhão aqui. Entendeu? Mas eu queria muito falar. Peraí, primeiro vamos ver se tu tem fé suficiente para viver o que tu fala. Porque o que eu conheço de gente que não vive o que fala. Eu já vi irmão chegar aqui, irmão, dá glória a Deus aí, irmão, dá glória a Deus. Quando ele está ali, ele não dá um glória a Deus, irmão. Entende? Eu cheguei até a apelidar um, entende? Não aqui não, no outro lugar. Aqui ainda não. Mas apelidei um que ele tinha a unção do microfone. A unção do microfone. Ele era uma geladeira na reunião todinha. Mas quando a gente dava uma oportunidade, ele pegava o microfone, se modificava. Entrava uma unção do microfone nele, entendeu? Ele fazia um barulhão, um auê, uma coisa. Entende? Tem gente assim, não tem? Ei, o Zacarias recebe um castigo. Deus não castiga. Eu açoito e castigo a todos
quanto tomo por filho. Porque o filho que não é castigado, que não é açoitado, o filho que não recebe disciplina é bastardo. Entendeu? Deus usa o mensageiro e diz para o Zacarias, tu não vai falar. Tu visse, tu experimentasse essa presença maravilhosa, tu visse a glória de Deus aqui dentro, recebesse mensagem, mas tu não consegue falar mais. Tu vais embora sem falar, só porque tu duvidasse de mim. Quem duvida se cala. Sabe quem é o homem animado, a mulher animada, prazeroso, que está sempre com uma palavra legal, está sempre animado? É o que não duvida. Não duvida. O que duvida se cala. Calou-se. Lá fora o povo esperava por Zacarias, admirado com a sua demora no santuário. Quando ele saiu, não podia falar. E eles entenderam que algo de extraordinário havia acontecido lá dentro. Diz aí o Lucas que ele fazia gestos. Eu penso na agonia que deu nele, porque ele devia estar com muita vontade de falar, né, cara? Ele devia estar doido para falar e não ficou assim. Ficou assim até as próximas aulas. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa noite maravilhosa e esse encontro gostoso. Glória a Deus. Aleluia. Sirva a Deus de coração. Seja uma pessoa correta. Todas as bênçãos de Deus te alcançarão. Não precisa mais nem pedir bênção. Elas vão atrás de ti, elas vão atrás de ti. Está escrito. Oh, glória a Deus. Olha, você pode, se andar na justiça irrepreensível, obedecendo ao Senhor, você pode chegar ao ponto de você não correr mais atrás da bênção. Entende? Você vai correr da bênção. Sabe o que é correr da bênção? Chega, Senhor, tá bom, dá para outro. Deus, não, dá para ti. Aí tu pega e distribui para quem tu quer. E aí, o Senhor chega, eu não preciso mais. Meu Deus, eu não tenho mais nem como cuidar de tanta bênção que eu tenho. Tá bênção para todos os lados, eu estou feliz, a minha esposa está feliz, os meus filhos em volta da minha mesa estão felizes. Nós estamos tudo, Senhor, regozijando. Ajuda outro, Senhor, ajuda outro, faz outro, entende? Ó, Senhor, aqui em casa tem comida, tem roupa demais, dá um pouco para quem não tem, meu Deus. Você vai querer ensinar Deus no sentido de otimismo. E Deus vai sorrir e vai dizer, é assim mesmo, meu filho. Mas as bênçãos vão continuar correndo atrás de ti. Mas chega, Senhor, tem aqui, ó, tem um pobrezinho aqui, ó, tem um miserávelzinho aqui no lado da minha casa, Senhor. Olha ali, está na miséria. O Senhor disse, se tu quiser repartir com ele, reparte, mas eu vou dar para ti. Mas então ele faz acepção de pessoa? Não, é que aquele lá está andando errado. E esse aqui está andando no caminho certo. O justo prosperará. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Até no tempo de sequidão ainda produz fruto. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Entendeu? E aí, irmão, é uma matemática simples. Matemática. Entende? Eu faço o que Deus diz, Deus faz tudo o que diz. Eu não faço, ele não tem compromisso comigo. Olha só. Então obedeça ao Senhor, viva no Senhor, seja feliz. Nessa oração vamos apresentar a Adriana, cunhada da irmã Célia. Ela queimou o rosto. Vamos pedir para Deus ajudar a nossa irmã. Vamos orar também pelo Mauro Pacheco e família, restauração e avivamento. Tá? Eles querem ser avivados. Oração por Sandra Oliveira. Está com uma bactéria no estômago. Vamos falar com Deus. Deus é maravilhoso. Oração por Raquel Gonçalves. Está internada, não tem um diagnóstico ainda do que tem, do que está maltratando ela. Oração pela irmã Ruth, que está enferma, nossa irmã Ruth.
enfermou. Oração pela Josiane, Cade, Vitória e Vitória. Estão em casa ouvindo essa mensagem. Josiane, Cade, creiam de todo o coração e o Senhor abençoará vocês, ajudará vocês, socorrerá vocês, dará força a cada um de vocês, fará soprar o seu espírito. Oh, glória a Deus, Pai do céu, obrigado por toda a tua revelação. Obrigado pela tua instrução. Obrigado, Senhor, pela luz que tu traz ao nosso coração. Obrigado, meu Deus, pelas experiências que destes a outros homens, a outras mulheres, mas que hoje são testemunho para que nós também possamos imitá-los. Obrigado pelas histórias que preservastes ao longo dos séculos e inspirastes escritores para registrá-las, a fim de deixar no meio das histórias humanas a revelação dos teus feitos, do teu proceder, do teu agir. Ah, Pai Santo, obrigado por tudo isso. Eu recebo a tua palavra com alegria. Penso que meus irmãos aqui nessa noite também, diante de ti, estão recebendo a palavra com alegria. Eu desejo mesmo que o meu coração, Senhor, e o coração de meus irmãos seja como um solo fértil que está arado e pronto para o plantio. E que cada sementinha de revelação, de evangelho, de boas novas, que são lançadas sobre nós, possam germinar, brotar, crescer e produzir o seu fruto. Que nossa vida, Senhor, dia após dia, seja de fato aquilo que tu desejaste para nós. Porque tu planejaste e desejaste para nós, Senhor, uma vida que glorifique a ti. Uma vida que na experiência existencial reflita a tua própria glória. Glórias ao Senhor. E é isto que eu quero para mim, é o que quero para meus irmãos que estão aqui nesta casa e os que estão nos ouvindo lá na sua casa. Pai santo e maravilhoso, rogo que tu nos ajude a enxergar mais, que brilhe mais sobre nós a luz da verdade, e que juntos, eu e meus irmãos, possamos crescer. Que os dias da nossa infantilidade desapareça e que a graduação de perfeição e maturidade na estatura do Cristo surja para nós. Que juntos possamos nos alegrar em toda a revelação, em toda a instrução, em toda a disciplina, em toda a verdade que nos chega. Peço também que socorras em tua graça, em tuas misericórdias, em tua benignidade, Senhor. Ajuda Josiane, Cade e Vitória. Eles estão nos assistindo lá na casa deles. Mas tu, Senhor, que enche tudo e a todos, que estás presente num grãozinho de areia, e estás presente no universo infinito do cosmos. Tu que abriga todas as coisas, e que perto estás de todos aqueles que invocam o teu nome, abençoe e ajuda essas vidas. Oro, Senhor, pela irmã Ruth, que a tua filha se recupere, que seja energizada pelo teu Espírito, e que o esgotamento dê lugar a um preenchimento de energia, de força, de graça, de poder, a tua filha poder estar conosco na quarta-feira.
Oro pela Raquel Gonçalves, Senhor, que está no hospital, mas também não está distante de Ti. Paire sobre ela a Tua graça, e em Tuas misericórdias traz recuperação ao seu físico, meu Pai, tirando a filha da aflição. Oro pela Sandra Oliveira, que está com bactéria no estômago. Tu nos criastes, Tu nos formastes, Tu conheces, Senhor, como agir, como fazer para trazer a cura. Teu Filho Jesus demonstrou isso quando no Teu nome curou muitas enfermidades e moléstias no meio do povo. Nós sabemos que Tu é o mesmo eternamente. Ajuda também esta filha. Oro pelo Mauro Pacheco e família. Eles desejam restauração. Oh, aleluia, restauração do amor, restauração da compreensão, restauração da comunhão, restauração da paciência, restauração de todas as virtudes que emanam como fruto do Teu Espírito em nós, Senhor, e aniquilamento de seus demônios maus, de seus diabos, de seus Satã, aniquilamento da discórdia, da ira, da dissensão, da confusão, das pelejas internas do lar, meu Pai. Flua a Tua luz e dissipe as trevas que querem destruir essa família, meu Senhor. Oro por Adriana, Senhor, cunhada da irmã Célia, que queimou seu rosto e que deve estar nesse momento imersa, mergulhada em aflição, meu Pai, em desespero. Conforta seu coração e traz, Senhor, recuperação dos tecidos, do seu físico, meu Pai. Restaura a Tua filha. Tu és o Senhor. Para Ti não há impossível. Nós confiamos em Ti, meu Pai. Glórias a Deus. Ao deixarmos este encontro, vá com cada um de nós, nos iluminando, falando ao nosso coração, expandindo nossa consciência, aumentando nosso conhecimento em todas as áreas. Revela-te para todos nós, meu Senhor, é o que eu te peço, pelos méritos do Cristo. Graças a Deus. Oh, aleluia!